Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um case aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube, e a gente vai ver aí mais um case de resort, né, totalmente aí coberto pela solução Unify, não só no Wi-Fi, mas também toda a infraestrutura cabeada, tá? Então apresentando aí o local do case para vocês, a gente está falando aí de um resort campestre, né, um hotel campestre, que é o Recanto Campestre Vinhedo, que fica no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, próximo de Campinas. E esse projeto é mais um projeto executado aí pelo pessoal, pelos parceiros da L3TI, que é um integrador da região de São Paulo, que atua aí com projetos de Wi-Fi, usando a solução Unify, e a gente agora então vai estar falando de rede 100% Unify, né? Então APs na conectividade Wi-Fi e também switches Unify e roteador Unify Security Gateway na infraestrutura cabeada, então uma rede totalmente Unify. Tá? A gente vê aqui pela imagem ó, que o hotel ele tem 2 andares e os equipamentos que eles utilizaram nesse case para prover conectividade estão relacionados aqui nesse slide. Então, basicamente, a gente está falando de 18 access points distribuídos entre esses modelos. Eles usaram a PACLR, 10 unidades do ACLR nas áreas internas, então nas áreas cobertas, dentro do prédio principal, né, do hotel propriamente dito. Eles já tinham aí 5 AP legados que eles mantiveram no projeto, né, isso não é um problema, a Unify até hoje suporta os APs legados, mas é importante ter em mente, principalmente para novos projetos, que no começo desse ano, janeiro de 2020, foi anunciado o end of life, o fim de vida desses APs legados no período passado de um ano da notificação. Então a gente vai ter aí o encerramento do fim de vida dos APs legados em março de 2021. Então tem bastante tempo ainda para os integradores, né, para as empresas, clientes finais que têm a solução Unify, se programarem para fazer a substituição do parque se entenderem necessário. O ideal é acompanhar a evolução da tecnologia, usar os novos modelos, mas os APs não vão deixar de funcionar quando o suporte oficial a eles terminar, quando eles chegarem no fim de vida. Né? A controladora Unify ela é um software 100% gratuito, que faz a gerência de todos esses ativos, e a gente sempre disponibiliza 2 versões. A versão mais atualizada, que suporta todos os novos recursos, todos os novos equipamentos, e uma versão LTS, que a gente chama, né, que é uma versão de longo prazo, com suporte de longo prazo, onde os dispositivos legados vão continuar funcionando, só que ela é uma versão que parou, né, o desenvolvimento anos atrás, então ela não vai receber os novos recursos, por isso que é importante se programar nesse sentido. Mas em relação à controladora, então aquilo que eu falei, o grande atrativo da solução Unify é que ele é uma solução de SDN, Software Defined Network. Né? O que isso quer dizer? Num projeto corporativo, em que a gente tem múltiplos APs, múltiplos switches, qualquer que seja o tamanho desse projeto, um projeto muito pequeno, com 2 APs, ou um projeto médio com 20, 50, 100 APs, ou um projeto grande com 1.000, 2.000 APs, a controladora Unify, todos esses ativos através da controladora, eles são gerenciados de maneira centralizada pelo software dessa controladora, de maneira centralizada. Então, não existe uma interface local de gerência AP por AP, switch por switch. Toda essa gerência é feita nesse software e você tem a flexibilidade de escolher o modelo arquitetural para fazer o deploy da controladora. Então você pode usar uma controladora local em software num servidor que você dimensionou na empresa, você pode usar controlador em software numa VM que fica no NOC da sua empresa, ou no servidor físico da sua empresa para gerenciar todos os sites dos seus N clientes, qualquer que seja a quantidade de clientes que o integrador atende. Não existe limite na controladora de quantidade de APs, nem licença por quantidade de APs, nem custo diferenciado por recursos ou por quantidade de APs. Solução em termos de software absolutamente gratuita. O Ubiquiti vende hardware, não software. Todo software que a gente desenvolve é valor agregado nos nossos produtos, ok? E aí aqui a gente vê 2 telas, uma do dashboard e outra da relação de devices, as 2 telas extraídas do software Unify Network, que é a nossa controladora gratuita. Também existe a opção de controladora em appliance, que é o Hardware Cloud Key, eu já vou falar dele daqui a pouco, para projetos pequenos, até 25 ou 50 Ps, né, dependendo da geração da controladora, mas falo dela daqui a pouco. Essas 2 telas foram extraídas do software. Então a gente vê aqui, ó, primeiro o dashboard, que é a tela principal, que me mostra de maneira geral
a saúde da minha rede de maneira resumida, sintética, né? Então eu vejo aqui se está tudo ok em função dos dados que a controladora já tem, ela tem um algoritmo, uma inteligência interna que ela vai te dizer como é que está a saúde da rede em função da qualidade do sinal dos clientes e tudo mais. Aí você consegue saber se está tudo ok ou se existe alguma coisa que vai demandar uma investigação, um trabalho de troubleshooting, né, um pouco mais apurado, enfim. Então a gente vê aqui ó, a quantidade de clientes conectados no Wi-Fi, quantidade de access points na infraestrutura, quantidade de switches, e esses dois ícones aqui é quando você tem o roteador, o SG na borda, que é o Security Gateway, ele vai te mostrar aqui o throughput, né, o uso da banda ao longo do tempo, e nesse resumo, nas últimas 24 horas, você pode acessar essa visão detalhada para ver mais tempo, para ver o último dia, a última semana, o último mês, e a latência. Né, isso é importante para você acompanhar alguma eventual instabilidade do link para você saber quando você tem que acionar a operadora para falar, operadora, olha, no dia anterior, na madrugada, a latência subiu muito no período de X a Y. O que está acontecendo? Então a Unify te dá toda essa visão aí do que está acontecendo na sua rede. Né? E essa tela aqui também é bastante atrativa. Na tela de device a gente consegue ver a relação de todos os dispositivos Unify que existem na rede. E isso é muito interessante, principalmente à medida que o seu ambiente vai crescendo, né, a solução é totalmente escalável. Quanto mais ativos você tiver na sua rede, maior é a vantagem dessa gerência centralizada. Né? Porque você não precisa fazer aquele acesso individual por ativo que eu comentei agora há pouco. Se eu quiser acessar esse AP, eu não preciso ter um inventário, um controle para saber qual vai ser o IP de gerência daquele AP. Eu posso entregar esse IP dinamicamente e não me preocupar com o IP, eu preciso ter o IP, porque a rede embaixo dos panos ali ela é TCP/IP, obviamente, mas para gerência não interessa esse IP. Tudo que eu preciso fazer na interface do software, uma solução baseada em software, clico nesse AP e eu já vou ter as configurações individuais. E tudo que a gente fizer de configuração em nível de controladora para a rede como um todo, a solução Unify automaticamente vai propagar isso, vai fazer o provisionamento de todos os meus APs sem eu ter que ficar acessando individualmente cada um deles. Isso é uma vantagem enorme. Tá? Então essa relação de dispositivos ela é bastante atrativa, ela é bem interessante. Além dos access points Unify para o Wi-Fi, eles usaram dois switches Unify, dois switches para infraestrutura cabeada, um em cada andar. Agora eu passei aqui para a topologia, a gente viu na foto agora há pouco que o prédio principal do hotel tem 2 andares, então no térreo eles usaram um switch de 24 portas, switch PoE, né? A vantagem de você usar o switch Unify e PoE, né, são duas. Primeiro que por ser Unify a gerência é centralizada, isso é um ganho enorme no seu projeto que você já tem APs Unify. Também usar os switches Unify, onde você vai ter provavelmente mais de um, né, 2, 4, depende do tamanho do ambiente, 10, qualquer que seja a quantidade, você ter também a gerência de todos eles concentrados na mesma interface, que você pode visualizar via app no celular, que você pode acessar remotamente para você gerenciar o seu cliente, que você pode dar o acesso só de visualização para o seu cliente, avaliar a saúde da rede dele. Né? Então isso acaba sendo muito atrativo. E o PoE, né, por si só, o Power over Ethernet, que é a possibilidade de você energizar, alimentar o AP através do próprio cabo de rede que você já provê dados, né, já coloca o AP na rede de dados, na conexão de dados do switch. Então você diminui a complexidade da infraestrutura cabeada, porque você não precisa de cabo de força, injetor PoE, mais um lance de cabo por AP, enfim, você tem aí uma limpeza da infraestrutura cabeada que facilita demais, diminui pontos de falha, é só vantagem, né, hoje trabalhar com switches PoE para alimentar a sua infraestrutura Wi-Fi. Então são dois itens aí diretamente relacionados, eu diria, né? Tanto os access points no Wi-Fi como os switches no cabeado. E esses dois componentes juntos, eles formam o que a gente chama de rede de acesso. Né? A rede que vai prover o acesso de primeiro salto para terminais, seja um terminal móvel conectados nos APs, sejam terminais cabeados, né, conectados no switch, por exemplo, o access point conectado no switch, mas máquinas cabeadas também, enfim, qualquer que seja o terminal. E eles usaram também na borda um SG, recebendo aí o link de internet, né, eles também têm a gerência do roteador de borda deles, das aplicações que estão sendo acessadas, através do mesmo painel de gerência do software Unify, onde eles já fazem a gerência dos access points da infraestrutura Wi-Fi e também dos switches. Esses são os APs que eles usaram, então a gente vê aqui, ó, 10 APs no térreo, 5 legados, eles mantiveram lá no projeto, na herança, e mais 5 APs aqui no primeiro andar,
e 3 APs Mesh, vou falar dele daqui a pouco, nas áreas externas e vou mostrar algumas fotos para vocês. Tá? E o CloudKey, que é a controladora que eu também falo na sequência para vocês. Então a topologia era essa, foi essa a topologia da rede, né? E essa foi a relação de dispositivos. Então a gente está falando de uma solução 100% Unify, que entrega uma gerência extremamente simplificada através de software que não tem custo de licença. Então, além do Unify ter aí a melhor relação preço-performance do mercado em termos de hardware, do Access Point, quando a gente compara o custo do AP com os líderes de Wi-Fi corporativo que a gente concorre diretamente hoje, e aí, quando a gente compara esse custo com o desempenho, né, a gente já vê muita vantagem em usar a solução Unify. Agora, além de ter essa questão do hardware propriamente dito, tem um software extremamente maduro, que é a controladora Unify, que vem sendo desenvolvido ao longo de 10 anos, desde 2010. A Ubiquiti foi uma das primeiras empresas a embarcar aí, a apostar, acreditar na onda de redes definidas por software, né, com toda a gerência fora do ativo individual, mas numa entidade aí centralizada, esteja essa entidade onde ela estiver, né, localmente, remotamente, qualquer que seja. No caso particular aqui do case deles, eles usaram o CloudKey, que eu falo agora aqui então para vocês. Bom, primeiro ponto para ficar claro é a nossa controladora, software de gerência dos ativos, ele é 100% gratuito, não tem custo, você não precisa comprar um hardware controlador para a rede Unify funcionar. Você pode baixar o software no nosso site, instalar ele numa máquina física, numa VM, na nuvem, onde você quiser, e gerenciar os seus ativos sem custo nenhum de licença por esse software, por quantidade de APs, o que quer que seja. Tá? Mas se você quiser, naqueles projetos menores, né, até de 25 a 50 APs, a gente tem uma appliance, um hardware, que é um mini servidor que roda Linux e que tem a controladora instalada dentro dele. E ele é alimentado via PoE. Se você não tiver switch PoE na sua infraestrutura, você pode alimentar ele através de uma fonte de 5 volts, tá? Fonte de celular. Ele consome muito pouco, ele consome só 5 watts de energia, isso é praticamente nada, né? Se a gente pensar aí que uma fonte de um desktop, nem de um servidor, mas um desktop, 250 watts, né? 120, 250, enfim, depende da máquina, mas enfim, 5 watts não é nada, e ele é um equipamento que você vai colocar na sua rede, basicamente ele é plug and play, você já tem a sua controladora. Esse modelo aqui que eles usaram é o CloudKey de primeira geração, que é recomendado para até 25 APs ou 1000 clientes terminais. Quando eu falo 1000 clientes terminal, não é AP, né? AP é o dispositivo Unify, cliente terminal é o smartphone, o tablet, o laptop, o cliente, dispositivo cliente da rede Wi-Fi. Né? Em média, aí, se a gente fizer uma conta e colocar aí 40 clientes em média por AP, que é uma média que a gente observa, a gente chega nessa quantidade. Então o número recomendado de APs no CloudKey de primeira geração é 25. A gente também tem o CloudKey 2 Plus de segunda geração, que suporta o dobro, ele tem o dobro da capacidade, então até 50 APs ou 2.000 clientes. Tá? Então se você tem no seu projeto até 25 APs, você pode usar o CloudKey de primeira geração. Se você tem até 50 APs, você pode usar o CloudKey de segunda geração. Acima disso, o ideal é que você dimensione um servidor num hardware físico próprio ou numa VM, um serviço de nuvem, onde você tem lá elasticidade, né? Você pode expandir, escalar esse servidor a qualquer momento com poucos cliques na interface de gerência do serviço de nuvem. Né? Então é um mini controlador, aí, um mini computador que tem todas essas características aqui que simplifica demais o projeto para você manter a controladora na mão do seu cliente. Tá? E o interessante é que se você tem N clientes e não quer gerenciar todos eles na sua controladora centralizada, no seu NOC, porque você quer dar independência para o seu cliente no sentido de que cada um deles tem a sua própria controladora, você pode fazer isso colocando um CloudKey por cliente e ainda assim ter os benefícios da gerência centralizada, associando, vinculando cada CloudKey físico dos seus clientes com o serviço de nuvem híbrida da Ubiquiti, que te dá uma visão centralizada, uma gerência centralizada de todas as suas controladoras. E isso é um serviço gratuito da Ubiquiti, então você, integrador, pode associar a controladora física, né, o CloudKey do seu cliente, ou mesmo o software, se você instalou numa máquina, com o serviço da nuvem gratuita da Ubiquiti, e você enxergar todos os seus clientes de maneira centralizada, como se você tivesse a sua controladora centralizada. A gente chama esse modelo de deploy de controladora de modelo distribuído. Por quê? Porque as controladoras estão distribuídas nos meus clientes e eu uso um serviço central externo, que é a nuvem híbrida,
para fazer o acesso a essas controladoras e você ter a visualização disso. É diferente do que a gente chama de modelo centralizado, em que você instala uma única controladora centralizada em algum lugar, seja no NOC da sua empresa ou no serviço de nuvem, e essa controladora vai ter N sites lógicos criados lá dentro, cada um para um cliente seu, e daí no seu cliente você vai apontar os APs para essa controladora. Os dois modelos são válidos, não existe aí o melhor ou o pior, existe o mais adequado para a sua situação, então você tem que avaliar o contexto, os requisitos do projeto, do seu cliente, o seu contrato com o cliente, o seu modelo de negócio, e aí você pode ter essa flexibilidade de escolher aquele que melhor te atende, ok? Então esse é o CloudKey. Em relação aos APs, então basicamente aí eles usaram a CLR nos ambientes indoor, dentro do hotel, na área coberta, né? O AP CLR ele é um AP Wi-Fi 5 do atual portfólio AC, então ele é dual band, opera em ambas as bandas 245 GHz, ele tem interface LAN Giga, alimentado por PoE, é um AP corporativo que tem aí como característica principal a antena, né? A antena dele ela é diferente das antenas internas dos APs indoor convencionais, né? Normalmente a antena dos APs indoor, se você abrir o equipamento, você vai ver que são chapas fixadas aqui na placa. O AP CLR ele tem uma antena fractal. O que é isso? Ela é uma antena mais alta, que se você olhar, ela tem aqui forma sobre forma, né? Essa construção dela faz com que ela tenha uma melhor percepção de ganho, então o sinal desse AP é um pouco melhor do que os outros APs que têm as antenas convencionais. Só não confundir aqui, não achar que o sinal, o alcance vai ser o dobro de um AP convencional, porque não é esse o objetivo de células Wi-Fi para a gente entregar qualidade de desempenho. Para a gente entregar qualidade de desempenho no Wi-Fi, a gente usa estratégia oposta, a gente coloca células menores usando mais APs. Né? O atrativo, né, o ponto interessante do AP CLR para ele ter essa antena com melhor percepção de ganho, e não confundir uma antena melhor, que é algo ótimo, com potência maior, que é algo péssimo. Né? A antena tem reciprocidade, então quando eu melhoro a antena, tanto do AP como do cliente, a comunicação melhora para os dois. Potência não. Potência, se eu melhoro ela, aumento em só um dos lados, eu vou provavelmente criar uma assimetria com o outro lado, com o outro dispositivo. No caso de Wi-Fi para WLAN, sempre o gargalo é o dispositivo cliente, que tem 30% da potência do AP em média. Claro que isso varia, depende do dispositivo cliente, né? Mas então não confundir isso. Mas o interessante é que dar antena melhor no AP CLR não é ter uma célula maior, embora isso seja verdadeiro, aconteça, é eu ter um sinal mais forte em todo o entorno dessa célula. Então, se eu comparar a CLR com a AP AC-Lite, né, eu me afastar do AP, mas não muito afastado lá na periferia do AT, num ponto onde eu tenho um sinal bom para eu entregar uma velocidade boa no Wi-Fi, no mesmo local, a mesma distância do Lite e do LR, eu vou ter um sinal melhor no LR. Isso pode ser atrativo e interessante, por exemplo, naqueles ambientes que eu preciso atravessar uma parede um pouco mais grossa, né? Enfim, a escolha do equipamento vai depender muito da realização de um survey no local aí do site do cliente, tá? Um outro grande atrativo desse projeto foi o AP Mesh. O AP AC Mesh ele é outdoor, ele é resistente à chuva e ao tempo, então ele pode ser instalado em áreas externas, ficar exposto ao tempo, pode chover, pode tomar sol. E ele é o único AP do portfólio Unify que tem antenas removíveis, para que você possa trocar as antenas omnidirecionais que acompanham ele por outras antenas externas direcionais de maior ganho. Então ele tem duas interfaces RP-SMA, onde eu posso, por exemplo, acoplar a antena 1D, que é a antena oficial aí do portfólio Unify, é própria, foi desenvolvida especificamente para esse AP, é uma antena dual band. Então você não vai ter que desligar um dos rádios do AP, você vai manter os dois rádios de operação. Ela é uma antena que tem 10 dBi de ganho contra 4 dBi de ganho da antena original do Mesh. Ela tem 10 dBi de ganho em 2,4 GHz e 15 dBi de ganho em 5 GHz, com abertura de 90 graus em 2,4 GHz e 45 graus em 5 GHz, onde o ganho é maior. Então, você direciona o sinal usando essa antena, ao invés de propagar 360 graus, como as antenas convencionais. O resultado é que ele acaba alcançando muito mais longe, se o meu objetivo é cobrir uma área grande, onde eu dimensionei a quantidade de clientes que eu vou ter naquela área grande, normalmente, principalmente em áreas abertas ou em corredores de prédios fechados. Se eu dimensionei essa área grande, para a quantidade de clientes que o AP é recomendado, que ele aguenta. Então, no caso
do ACM a gente recomenda 60. Isso é recomendado, não é um limite nominal nem um limite de datasheet, é um número realista de prática com base na disponibilidade de espectro e da realidade que a gente tem na maioria dos cenários, né? Não é um número de capacidade de processamento do AP que é muito maior do que isso, mas não é porque o processador é capaz de processar mais que você vai pendurar mais cliente, porque isso vai degradar demais a sua célula, tá? Algumas fotos, então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente vê o prédio principal, os 2 andares, TR primeiro andar, a gente vê a piscina central, tem um bar aqui, a gente vê a serra aqui no fundo, uma visão lateral. Aqui uma outra visão da área externa, onde a gente consegue ver ó, um AP Mesh exposto ao tempo, com a 1D, que é a nossa antena direcional. Vou mostrar mais fotos com close. Aqui 3 fotos da área interna, onde a gente vê os APs LR montados no local. Então, outro atrativo do AP Unify é que ele é bastante discreto. Então, o setor de hospitalidade valoriza muito isso, né? A hotelaria valoriza demais a questão da estética. Com o Unify, você não precisa se preocupar em esconder o AP em cima de um forro falso de gesso, o que quer que seja, que atenue o sinal, né? Você consegue ter aí uma estética bem agradável. Isso é uma característica dos APs Unify. E aqui 3 fotos do mesh, né? O AP ACM com a antena 1D. Então a gente vê ó, como ele não é omnidirecional, ele foi montado aqui na parede, não tem problema em fazer isso, porque a área de cobertura dele vai estar projetada para frente. Tá? Aqui ele num poste. Aqui também, ó, a gente vê as imagens. Para fechar aí um depoimento do Roberto, que é administrador de redes lá do Recanto Campestre Vinhedo, ele diz o seguinte, então o cliente final falando que com a implantação da solução Unify, da Ubiquiti, lá no Recanto Campestre Vinhedo, eles tiveram aí melhor gerenciamento de todo o ambiente Wi-Fi e agora conseguimos visualizar os APs e monitorar os acessos na rede de visitantes através do app, né, do aplicativo no celular. Cliente satisfeito. Quando o cliente fica satisfeito, o integrador fica satisfeito. Quando o integrador fica satisfeito, a gente, fabricante, também fica satisfeito. A L3TI, aí, que é o integrador, que já está publicando o segundo case com a gente, né? A gente já publicou também recentemente um outro case aí deles em indústria, tá? É isso, o case era esse, pessoal. Só para fechar aí, a gente tem vários canais de suporte hoje no Brasil, uma base de conhecimento com muita informação técnica, né, sobre tutoriais de configuração, cases de sucesso, portfólio, né, informação de produto. Hoje a gente tem uma base de conhecimento bastante rica, onde você não vai ficar sem informação, né, você não fica dependente só dos documentos originais lá em inglês, você tem toda essa base de conhecimento em português. A gente tem o fórum que continua e segue sendo o nosso canal oficial de suporte, lá está todo o time da Ubiquiti no Brasil, mas principalmente a comunidade de usuários, né, o nosso objetivo, a Ubiquiti segue muito da filosofia Linux, então a gente gosta de ver vocês, nossos clientes, integradores, provedores, empresa final, né, cliente final, interagindo entre vocês, trocando experiência entre vocês e existe essa mentalidade colaborativa dentro da cultura que a Ubiquiti fomenta globalmente, né, isso é muito interessante. A Ubiquiti não vende conhecimento, a gente entrega isso para vocês, a gente alimenta vocês para que vocês se alimentem também. Né? Essa é a nossa filosofia, esse é o nosso modelo de negócio. Para quem gosta, prefere Facebook, a gente também tem o nosso grupo por lá, um grupo bem forte, bastante gente, também muito colaborativo. Aqui o canal do YouTube, o blog, então todos esses canais hoje estão aí disponíveis para vocês, ok? Então o case era esse, um abraço, até uma próxima, tchau, tchau.